Boa tarde, então, a todas e todos, né? Estamos aqui hoje para falarmos do sedentarismo, né? Neste mês de abril, que é o mês da conscientização, é o mês da saúde, né? Então, o SEMAP e o seu coletivo de saúde não poderia deixar passar, assim, essa situação sem falar, né? Isso que a gente sabe o quanto é importante o exercício físico, a busca por exercício físico para a nossa saúde mental, né? Para a nossa saúde física também, para o nosso ambiente de trabalho, né? Então, com esse intuito, a gente está fazendo essa live de hoje, essa gravação, para que vocês todos possam ter, né, e trazer isso para a vida de vocês, né? A gente tem visto aí na televisão, nas mídias sociais, o quanto é importante, o quanto vem atrapalhando, e infelizmente as pessoas só se conscientizam disso depois que já estão com várias lesões, com várias questões que poderiam ter sido aliviadas ao longo do tempo, né? Claro, junto com uma alimentação saudável e tudo mais. Então, agora eu vou passar, então, para o nosso palestrante de hoje, que é o Tony, da empresa CIR, que vai fazer essa abordagem conosco. Então, um bom evento a todos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Não que vocês precisem desse tema, porque eu sei que todo mundo aqui pratica atividade física de forma regular, né? Mas eu vou trazer algumas informações para vocês, tá? Para contribuir um pouquinho mais para se manterem motivados a participar. Bom, então, nós vamos falar sobre sedentarismo, né? Opa, problema técnico já de saída. Ah, tá. Não, já tinha. Pausa aí. Ah, passou. Bom, então assim, eu tenho, né, uma formação anterior em programação e análise, depois fiz uma graduação em educação física, tenho uma especialização em educação psicomotora e um mestrado que eu fiz na URGS em ciência do movimento humano, pesquisando a questão da ginástica corporal, que a nossa empresa é que presta serviço para vocês aqui de ginástica corporal. Uh, a, a, a a validade da ginástica laboral e da ergonomia na prevenção das LER e DORTs, né, lesões por esportes repetitivos. Tá? E trabalhamos 5 anos com reabilitação física, então aprendi bastante sobre doença, porque na graduação a gente aprende sobre saúde. Sou um dos sócios fundadores da empresa SER, que foi criada em 1996 para trabalhar exclusivamente com projetos, programas para promover a saúde, qualidade de vida e bem-estar do trabalhador. Né? E faço várias palestras, né, sobre temas ligados à saúde. Olha, a coisa aqui não está muito boa. O que vai passar? Isso aqui não está funcionando. Não, assim, então, o que é a empresa SER, tá? A empresa SER, ela é uma empresa, a gente começou no início da nossa história, lá 30 anos atrás, trabalhando exclusivamente com ginástica laboral, né, e com ergonomia, né, ergonomia e adequação do local de trabalho para a pessoa, né? E daí, ao longo dos anos, a gente foi ampliando e hoje a gente oferece uma gama grande de atividades, né? Oferece palestras ali, como tem com a nutricionista, grupo de caminhada, grupo de corrida, avaliação física, né? Taxa de índice de massa corporal, taxa de glicemia, pressão arterial. A gente faz também testes de avaliação física para alguns órgãos federais, palestras, aula de ginástica laboral, orientação postural. Então, a gente faz uma gama de ações voltadas para promover a saúde do trabalhador. Tá? Isso. Então, como eu falei antes, que o tema vai ser sedentarismo. Tá? O assunto é sedentarismo, ok? Então, assim, agora eu vou começar a conversar com vocês. Não vou perguntar só para o pessoal do fundão, vou perguntar para todo mundo. Então, assim, o que é sedentarismo? Pode levantar a mão. Não precisa tanta gente ao mesmo tempo. O que é sedentarismo? O que é sedentarismo, pessoal? Pode falar um pouquinho, não fiquem envergonhados, vamos lá. Boa. Mais alguma coisa? Boa. Mais alguma coisa? Só que eu vou quebrar esse conceito. Eu vou dizer que sedentarismo, puxa aí para nós, o próximo.
é uma coisa boa. Né? Daí todo mundo agora vai jogar pedra em mim, né? Ou vão adorar, né? Ah, o primeiro palestrante que falou que sedentarismo é uma coisa que eu me sinto dentro, né? Mas, justamente, é o quê? Né? Esse é o problema. Por ser uma coisa boa, é o problema, tá? Porque, na realidade, o que acontece? O nosso organismo, ele tende a descansar. Por que ele tende a descansar? Porque por milhares de anos o homem fazia o quê? Caçava, corria atrás de animais, fugia de animais para sobreviver, né? Tinha que caminhar quilômetros e quilômetros antes de deixar de ser nômade, né? Então, com isso, o nosso organismo, por milhares de anos, ele foi preparado para sempre que tivesse uma oportunidade, ele economizar energia, né? Então, isso é uma coisa que chama atenção, tá? Então, nós, com a nossa evolução ao longo dos milhares de anos, nosso corpo foi ensinado a, sempre que possível, dar uma descansada para economizar energia, ok? Vamos lá, então. Próximo slide, daí. Além disso, também tem duas coisas, né? Tem uma teoria do Freud, que é a teoria do princípio do prazer, que diz que o homem, não é bem assim que ela diz, né? Mas trocando para miúdos e para nós leigos dessa área da psicologia, ela diz que o homem tende sempre a procurar o prazer, tá? E daí a gente pensa, né, no prazer da gente estar sentado no sofá, confortável, com uma temperatura boa, comendo alguma coisa agradável, vendo um filme, uma série, alguma coisa que seja legal, tá? E quando a gente, e o nosso cérebro, existe um hormônio chamado dopamina, é o chamado, não é bem um hormônio, tá? Mas ele é um neurotransmissor que o apelido dele é hormônio do prazer. Então, assim, sempre que a gente faz alguma coisa prazerosa, ele enche o nosso cérebro com essa dopamina e a gente fica numa sensação de euforia, de alegria, de bem-estar. Então, por todas essas coisas, que o fato do estar confortável, estar sentado, estar descansando, ser um prazer, a gente fica querendo mais, né? A gente já viu ali, o nosso organismo, ao longo dos milhares de anos, foi treinado para procurar descansar sempre que possível. Nós temos esse hormônio aí que quando a gente faz alguma coisa prazerosa, né? A gente tem o prazer, a gente quer fazer aquilo mais vezes. Então, na realidade, daí o que a gente tem daí? Certo? Então, tá, para quem quer uma desculpa agora, né? A gente, se alguém chamar vocês de preguiçoso, vocês não são preguiçosos, tá? Na realidade, a gente é um ser psíquico e biologicamente com comportamento evolutivo. Então, se alguém disser, mas como tu é preguiçoso? Não, não. Eu sou um ser que está em evolução ainda, né? Porque a gente falou aquela questão ali de que a gente está se adaptando, né, a essa nova realidade de ter mais ao nosso lado toda essa questão tecnológica, né? A gente tem hoje muita facilidade. Ah, eu tenho que ir no supermercado, eu posso ir a pé, mas o supermercado fica 2 quadras daqui, eu posso pegar o carro. Eu vou rapidinho ali, não canso, né? Tá ali sentado no sofá. A maioria das pessoas aqui, não, alguns já são da época que a gente ia lá no trocar o canal na televisão mesmo, né? E outros já veem que nasceram com um controle remoto na mão. A questão do celular, toda essa evolução tecnológica nos dá a possibilidade da gente ser mais acomodados. E sendo mais acomodados, nos tornamos mais sedentários. Então, assim, o conceito, na realidade, agora aquilo ali foi uma brincadeira, né, dizer que era uma coisa boa, né, mas o conceito de sedentarismo é justamente esse. É uma prática insuficiente ou não prática, ou sem uma prática de atividade física regular, ou uma prática de regular, uma prática de atividade física abaixo da quantidade que a gente tem que fazer, tá? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Importante, tá? A gente tem que saber o seguinte: o problema do sedentarismo não é o sedentarismo em si. O problema do sedentarismo são as consequências desse sedentarismo. Porque quando a pessoa não tem uma prática de atividade física regular, quando o nosso corpo não trabalha de forma assim, fisicamente, exigindo um pouco mais do nosso corpo, uma forma regular, de forma de atividade física, alguma coisa assim, a gente começa a estar suscetível a vários problemas, né? Tipo ali nós temos problemas de cardiovasculares, né? Infarto, aumento de hipertensão, aumento do colesterol. Uma coisa importante também, né? Aumento da atrofia muscular.
quando a gente vai ficando mais velho, o nosso organismo ele tende a ter mais dificuldade de conseguir aumentar a massa muscular. Então, ao longo do tempo, a gente vai perdendo massa muscular. Então, se a gente não fizer uma atividade física regular, constante, a gente vai cada vez mais com os músculos ficando mais atrofiados, né, mais fracos. Também com isso, né, com esse enfraquecimento também, o nosso organismo ele diminui um pouco a questão da absorção do cálcio, que é a estrutura que faz o osso ficar mais sólido, mais durinho, né? Daí pode vir a osteoporose justamente por causa disso. E além da absorção, a atividade física favorece o osso pegar o cálcio do alimento que a gente come e largar dentro do osso, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer atividade física, pegar sol também, é importante para a absorção do organismo do cálcio, e fazer atividade física. E também a falta de movimento, né, deixa o nosso corpo, o nosso metabolismo mais lento, e o cansaço vai se tornando crônico, né? Eu estou cansado agora, mas eu não faço nada para melhorar esse condicionamento físico, daí o meu cansaço vai aumentando, né? Eu vou dando mais limites para o meu corpo se eu não puxar mais por ele, tá? E tem também problemas, né, de saúde, que vem a questão junto também, pode vir uma questão de ansiedade, depressão, e tudo isso leva ao quê? Pode levar a um óbito prematuro, né? A pessoa pode morrer antes. Então, assim, nunca vai estar lá no atestado de óbito, lá não vai estar, morreu de sedentarismo. Não, o sedentarismo não mata, o que mata é as consequências do sedentarismo, ok? Vamos lá no próximo, então? Bom, para você ter uma ideia, né, até para a gente ver se a gente se assusta um pouco, até vamos fazer um teste aqui. Quantas pessoas aqui, levanta a mão, quantas pessoas praticam atividade física de forma regular, assim? Tá, ó, né? Então, assim, já estamos extrapolando aqui. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, 31% dos adultos são sedentários, tá? E no mundo, né? E 81% dos adolescentes de 11 a 17 anos. No Brasil, os números são maiores ainda, né? 47% dos adultos, isso quer dizer, uma a cada duas pessoas não pratica atividade física. Uma a cada duas pessoas é sedentária, tá? E entre os adolescentes, 84%. Tá tendo uma movimentação muito grande da Organização Mundial de Saúde, justamente para conscientizar as pessoas com a importância da atividade física regular, justamente por isso, tá? Primeiro, porque o número já está muito elevado, 47% no Brasil. Vamos pegar o Brasil como referência. 47% do Brasil, quase duas a cada duas pessoas não faz atividade física, né? Isso é complicado. E 84% dos adolescentes. Mas qual é a maior preocupação? Né? A maior preocupação é que se hoje tem 84%, não a maior, uma das maiores, se hoje tem 84% de população jovem, adultos jovens, adolescentes sedentários, daqui a alguns anos, quantos adultos sedentários a gente vai ter? Certo? Entendeu? Então, assim, a pirâmide vai subindo, né? O pessoal que está lá embaixo hoje, que é jovem, daqui a 10 anos vão ser adultos, jovens, depois vão ser pessoas de mais idade, vão estar na estatística dos 47%. Mas até lá, os 47 não são, se continuar nesse ritmo, 47 não vai ser mais 47, né? Vai ser bem maior que isso, porque 84% vem correndo atrás da gente, certo? Então, assim, essa apresentação que a gente está fazendo hoje, não é só para vocês. Eu gostaria que vocês passassem isso, né? Dessem uma olhada na família de vocês, como é que estão essas características, passassem, ver principalmente agora uma coisa assim. E vamos pensar, por que 84% dos jovens adolescentes hoje, dos adolescentes, tão sedentários? Alguém pode me dizer? Tem alguma ideia por que eles estão 84%? Por que é um número tão elevado assim? Oi? Mais alguma coisa? Não? Não? Mas é por aí, né? Hoje a criança nasce e os pais pegam e dão um celular. Tá? Eu estava fazendo uma coisa assim, para você ter uma ideia, né,
de uma coisa que até me chamou a atenção outro dia. Eu estava vendo uma entrevista sobre futebol e estava dizendo que hoje em dia não tem tantos jogadores de futebol no Brasil, porque já não tem mais tantos campos de futebol, né? Na rua ali, antes tudo que era praça tinha um campinho de futebol, né? E muitas vezes assim tem um campo de futebol, mas as criançadas estão lá jogando videogame, jogando joguinho no celular, né? Vendo TikTok, e não é tão atrativo para eles, tá? Mas isso vai bem da questão da criação mesmo, né? Quando o filho da gente cresce, se tu chegar e eu não vou. E por que? E tem essa também, né? Por que dão o celular para a criança? Dão o celular para a criança porque é aquele negócio, eu tenho coisa para fazer, não tenho tempo para dar atenção pro meu filho, pô, dá uma distraída nele, toma aqui, ó, vai brincar com o celular, né? Daí a criança fica lá brincando com o celular, e como a gente falou lá no início, é uma coisa que vai dar prazer para ele, né? Ver filmezinho, jogar e tal. O cérebro dele vai começar a pensar, bah, isso é legal, vamos fazer mais. Daí ele vai viciar em celular. É isso que acontece, viciar no celular, viciar numa atividade prazerosa, né? Porque quando ele está mexendo no celular, aquilo ali está enchendo o cérebro dele daquela dopamina lá, do hormônio da alegria lá, da satisfação, né? O hormônio do prazer. Então, ele está com aquilo ali, a tendência é ele continuar seguindo nesse ritmo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Gente, assim, ó, qualquer dúvida que vocês tenham durante a apresentação, quando eu estiver falando, levanta a mão e pergunta. Se for alguma coisa que eu vou falar mais tarde, eu vou dizer, mas se não, a gente já sai esclarecendo agora mesmo, ok? Então, vamos lá. Próximo, então. Então, assim, o que é... Tá, tudo bem. Daí a pessoa diz assim, tá, eu sou sedentário, mas eu quero deixar de ser. O que eu tenho que fazer? Gente, é muito simples, é muito fácil. A Organização Mundial da Saúde prevê que para a pessoa ser considerada uma pessoa fisicamente ativa, né, uma pessoa ativa, ela precisa fazer 150 minutos de atividade física moderada, né, por semana. Daí 150 minutos a gente pensar ali como a gente colocou no exemplo ali, 30 minutos. Segunda a sexta, 30 minutos uma atividade moderada, tá? Depois a gente vai ver o que é atividade moderada, né? E se fizer uma atividade intensa, daí é menos ainda. Em 2 dias de 37, 38 minutos, porque é 150 minutos, 175 minutos por... 75 minutos por semana de atividade intensa, né? Se fizer 75 minutos, 2 dias um dia de 37, um dia de 38, 2 dias de 38, 2 dias de 40, né? Vamos arredondar, não precisa ser exatamente os 75. Está resolvida a parada. Né? Então, assim, eu consigo deixar de ser sedentário de uma forma muito fácil, tá? Mas, daí assim, eu digo, legal, gostei dessa ideia aí, né? Vamos fazer isso aí. Tá, então eu quero fazer, sei lá, vou escolher aquela de atividade física de 150 minutos por semana. Como é que eu faço isso, né? Daí, o que é uma atividade física moderada? Tá? Então, atividades físicas, tá? As atividades físicas moderadas são aquelas que exigem um esforço físico perceptível, elevando a frequência cardíaca, mas não demais, tá? Ela permite a pessoa fazer atividade física, por exemplo, vou fazer uma caminhada. É uma atividade física moderada. E ela é moderada enquanto eu estiver conseguindo caminhar e falar ao mesmo tempo, né? Não fica naquela de falando, caminhando e não conseguindo nem falar, né? E tem atividades físicas, né, que são muito fáceis. Tu tem que procurar uma atividade física que combine contigo, né? Por exemplo, assim, eu gosto de dançar. Então tá, faz um curso de dança, faz aula de dança, faz alguma coisa voltada para isso, uma coisa que te dê prazer, né, para te fazer. Não adianta eu pensar numa atividade que não me agrade para praticar com frequência, porque daí eu vou me sabotar e não vou ir. Tá? Um pouquinho, deixa eu ver meu time aqui. Então, não, volta só um pouquinho. Volta só para lá. Aí. Então, qual é os exemplos que tem ali? Por exemplo, uma caminhada mais rápida, o pedalar, o dançar, né? Hidroginástica. A musculação, ela tem duas versões, vocês vão ver. Tem essa musculação, quando tu faz uma atividade de musculação com uma carga mais leve, mas um número maior de repetitividade, ela é considerada
uma atividade física moderada, tá? Agora, o que é atividade física intensa, então? São os exercícios que elevam significativamente a frequência cardíaca. O nosso coração começa a bater um pouquinho mais forte, né? Um pouquinho não, bem mais forte, né? E eleva também a frequência respiratória, né? E exige um esforço mais elevado. Daí a gente já tem coisas mais pesadinhas, vamos dizer assim. Corrida, natação, ciclismo, né? Um ciclismo mais rapidinho, crossfit, musculação. Daí a musculação com mais carga, um peso maior, né? E o número de repetições menores. Então, essas aí são algumas dicas, tá? Então, algumas dicas assim bem fáceis para a gente, que a gente não se dá conta às vezes no dia a dia. Por exemplo, eu venho trabalhar aqui, eu venho, sei lá, de ônibus. Então tá, então em vez de descer naquela parada do ônibus aqui da frente, eu vou descer uma parada lá atrás, daí eu vou dar uma caminhada de lá até chegar aqui no trabalho, né? Já não é uma atividade física ideal, mas já é uma coisa que começa a trabalhar os teus 30 minutos aquele de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais contínua, com mais frequência, né? Até para falar uma coisa, aqueles 30 minutos, eles não precisam ser 30 minutos assim, eu vou pegar então, vou levantar de manhã, eu vou fazer a aula das 7h30 às 8h. Não precisa ser exatamente isso, eu posso fazer três momentos de 10 minutos. E um de 10 minutos você já tem aqui, que é com a ginástica laboral, né? Então aquele ali já contaria pelo menos para um dia da semana, né? Então daí tem que ver os outros dias como é que fica, tá? Então, a mesma coisa, aqui você não tem elevador, né? Mas no caso assim, a opção, em vez de subir pelo elevador, vai pela escada. Então, sabe, vamos botar o corpo a se mexer um pouco mais, porque a gente passa o dia inteiro, praticamente o dia inteiro sentado, né? Trabalhando na frente do computador, né? E daí quando a gente vai para casa, a gente faz o quê? Né? Prepara alguma coisa para comer, senta na frente da TV para assistir televisão, vai para o computador sei lá, para mandar e-mail, para trabalhar um pouco, para ver algum vídeo, entende? Ou no próprio celular, né? Que hoje está tão à mão que não precisa nem de computador, né? Então são detalhes na vida que a gente pode fazer que vai melhorar significativamente a nossa qualidade de vida. E não só a qualidade de vida, vai melhorar muito a nossa longevidade, certo? E uma longevidade com qualidade. Não quero chegar aos 100 anos deitar numa cama de hospital, né? Vamos lá, então? Agora sim, né? Agora é o grande lance. Mas como é que eu viro essa chave para mim? Daí eu sou sedentário e como é que eu faço para virar a chave, né? Para deixar de ser sedentário e fazer uma atividade física? Quer falar ou é só para dizer que tu vai fazer, vai virar a chave? Vira a chave, isso, vira a chave. Agora vai a dica para ti, então, tá? Então assim, ó, a dopamina é aquele hormônio que a gente falou do prazer, né? Mas ele é um hormônio que ele tem duas funções. Ele tem a função de... ele já começa a deixar a gente meio eufórico na preparação da coisa que a gente vai fazer, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Uma das coisas que eu mais gosto da minha vida é viajar. E daí, sempre antes de viajar, desde antes, quando eu era solteiro, quando eu era gurizão ainda, quando eu estava programado assim, eu vou viajar a gente está iniciando maio, eu vou viajar em junho. Em maio eu pegava minha mala, minha mochila, né? Era mala. Eu sempre adorei viajar de mochila. Botava a mochila na sala, pegava lá um tênis que eu vou levar para a viagem, botava do lado da mochila, né? Daí eu chegava de noite, pá! Um mesinho daqui a um mesinho eu estou viajando, né? Daí ia botando as coisas aos poucos, assim. Ia botando, sapato, uma calça, meia. Ia separando coisas que eu não ia usar até a viagem, né? E já começava a preparar. E cada vez que eu chegava aquilo ali, o meu cérebro dizia: não é a viagem ainda, mas a gente está preparando, né, a viagem. E eu tocava de dopamina no meu cérebro, né? Depois eu casei e a mulher não deixa mais eu esparramar as coisas pela sala, mas tudo bem, né? Eu continuo fazendo igual. Então, a dopamina, então, é esse prazer conectado à memória, né? Que motiva a busca pela recompensa, né? E reforça, aquilo ali é legal que a gente falou antes, né? E reforça essa repetição dizendo para o cérebro, isso foi bom. Quando eu falei aquela hora do celular, a gente está lá sentadão, confortável, com uma comidinha e tal. O nosso cérebro lá, ele diz assim, cara, isso é legal. Faz de novo. E faz de novo. E faz de novo. E assim vai. Né? Então, sempre fica com a vontade de fazer aquilo que o teu cérebro está te dizendo. Então, assim,
Isso é sacanagem do cérebro que ele está fazendo para a gente, né? Daí, como é que a gente resolve isso aí, né? A gente vai fazer um negócio bem legal, o pessoal do TI vai gostar agora, né? Vamos lá, troca para nós aí. A gente vai virar esse jogo, a gente vai hackear o cérebro. Vamos enganar ele. Vamos enganar o nosso cérebro, né? Como é que a gente vai enganar o nosso cérebro? Nós vamos dizer para eles assim, olha, cara, tu não sabe como fazer atividade física é bom, né? Vou dizer para ele assim, cara, te dá conta, olha aí como é bom fazer atividade física. Daí o cérebro vai dizer, tá brincando comigo, né? Mas daí a gente vai dizer para ele, vai botar um vírusinho na cabeça dele lá, né? Para associar, no caso, a atividade física, o exercício físico ao prazer. Legal, né? Bacana, isso é fácil, né? Mas como é que a gente faz isso na prática? Né? Na prática, a gente faz o seguinte, a gente vai, algumas dicas para vocês, né? Nós vamos associar a atividade física, associar a uma atividade física, uma atividade que já gosta. Por exemplo, eu gosto de ouvir música, né? Podcast, eu gosto de ouvir audiobook, alguma coisa assim. Vou começar a fazer isso enquanto eu estiver treinando. Entendeu? Vou botar uma música ali e vou para a academia fazer musculação. Ali, ouvindo música, ouvindo audiobook, né? Estou na academia, estou fazendo uma coisa que antes não era tão atrativo para mim, que é a musculação, a atividade física, associada a uma coisa que me dava prazer, uma coisa que eu gosto, tá? Ah, dali tem, então, no caso, assista suas séries favoritas enquanto está na esteira ou na bicicleta ergométrica, né? Isso eu posso falar para vocês de carteirinha. Quando eu vou para a academia para fazer esteira, né, correr na esteira, que eu gosto de correr na esteira, meu negócio é musculação e esteira. Quando eu vou para fazer esteira, daí eu vou assim, vou fazer uns 30 minutos. Se eu chegar na academia e estiver dando jogo de futebol, eu vou correr 2 horas, porque eu vou ver todo o jogo, entendeu? Eu vou correr os 45 minutos, depois mais 45 e vai de boa. E vai de boa. Agora, se estiver dando outra coisa na TV, dali vai nos 30, 45 minutos de boa. Senão, 1 hora vai, mas tem que dar uma puxadinha a mais. Então, assim, quando tu bota para ver na TV, tu tá fazendo esteira e bota uma coisa atrativa, né? Na TV, eu gosto de novela. Tudo bem, então bota uma esteira na frente da TV, uma bicicleta ergométrica. Na hora da tua novela vai pedalar. Tu vai ver que tu vai pedalar a novela inteira e não vai nem sentir. Ok? Ahn, treinar com amigos, isso aí é muito legal. Tá? Treinar com amigos é muito legal. Isso aí até eu treino já há trocentos anos, né? Eu não sou mais guri, dá para ver, né? E quando a gente, há um tempo atrás, quando tu ia nas academias, tu montava os grupinhos de pessoas que treinavam parecido contigo. Daí tu pegava, né? Vamos lá, vamos treinar comigo. Daí tu ficava com aquele cara parceiro, porque além de ser uma coisa mais sociável, também é aquele negócio, quando tu tá assim, hoje eu não vou botar muito peso, daí o teu amigo chega e diz, não, vamos lá, vamos botar um pouquinho mais, vamos botar um pouquinho mais, né? Ou tu vai sair para caminhar, daí tu passa lá a amiga, manda o WhatsApp aquele assim, vamos caminhar hoje? Hoje eu tô, não, peraí, passa aí na tua casa e te levo, vamos junto, tá? Então, assim, essa é a primeira dica, tá? Qual é a segunda dica, então? Vamos lá para a segunda página. Comece com pequenas metas e celebre, tá? O nosso corpo, o nosso cérebro, no caso, ele libera dopamina quando a gente tem progresso. Então, se eu sair, por exemplo, vou fazer um paralelo aqui, tá? Se hoje eu disser assim, vou começar a caminhar então. Vou sair caminhando, não façam isso, tá? Vou caminhar hoje 1 hora. Primeiro dia que eu vou caminhar 1 hora. Ninguém deve sair depois de passar, sei lá, 10 anos sem fazer atividade física, tentando caminhar 1 hora, que não é legal. Teu organismo não está preparado para aquilo, né? Daí o que vai acontecer? Tu vai caminhar 1 hora, vai sair para caminhar 1 hora, vai caminhar 5 minutos, vai estar cansado e vai voltar deprimido, porque tu queria caminhar 1 hora. Então não cria metas longas, altas, fortes, entende? Pensa assim, não, hoje, uma dica já para quem quer começar a caminhar, porque caminhada é aquele negócio, né? O exercício universal, é só sair para a rua e caminhar. Cuidem, né, só a questão do tênis, o sapato, né, que vocês forem caminhar para ser não precisa ser não vou falar marca nenhuma para não, senão de repente quiserem me patrocinar um dia, vão dizer, aquele dia tu falou mal da minha marca, então não vou fazer isso. Então, assim, não precisa daqueles tênis lá de 1.300, 5.000 reais, né? É um tênis que tenha, ou um sapato, um tênis, no caso para caminhada, que tenha no calcanhar uma altura grande de borracha, tá? Eu tenho um tênis lá, mas ele é fininho e tal. Eles vendem
como é que é? Palmilhas. Vende palmilhas para caminhada, que é uma palmilha bem grossinha de gel. Daí tu bota dentro do tênis, tu usa qualquer tênis. Então, cuidem, por quê? Porque quando a gente faz a caminhada, tem um impacto grande que dá no, se eu não me engano, é 70 vezes. Quando eu faço aqui assim na caminhada, eu tenho um impacto grande que vem para minha coluna, que é 70 vezes o meu peso. Daí detona minhas vértebras, tudo, né? Daí detona ali os discos intervertebral, detona tudo. Então, tu tem que ter um amortecimento para essa caminhada, tá? Então, voltando à questão da caminhada, quando for sair para caminhar, pensa assim, bom, já faz um bom tempo que eu não caminho, então eu vou sair para caminhar, sei lá, 10 minutos. Bota uma meta baixinha. Daí tu vai lá, caminha os 10 minutos, voltei bem, né? Não morri, tô aqui, tô bem, tô respirando ainda. Então, daí tu pode pensar, bom, se eu caminhei e andei bem 10 minutos, amanhã eu consigo fazer 12. Depois, ou se não for amanhã, vamos pensar assim, daqui a 2 dias eu vou conseguir fazer 12, 15. E assim tu vai aumentando progressivamente a tua meta. E cada vez que tu vai aumentando a tua meta, tu vai pensando, pô, que legal isso, tô conseguindo, né? Tá melhorando. Daí o teu cérebro vai lá e, que legal, né? Vamos tocar o dopamina no cérebro dele ali para ele ficar mais feliz ainda com que está atingindo metas, né? Facilite o início, tá? A questão dali, eu tinha até falado antes, dei spoiler antes, né? Prepare tudo antes, né? Prepara tudo antes de começar o treino. Por exemplo, eu vou treinar amanhã de manhã. Daí hoje de noite já pega lá, já bota o tênis lá na sala, já separa a camiseta que tu vai, né? A roupa que tu vai e tal, para começar o teu cérebro a se preparar, porque amanhã tu vai fazer, né? Ou fazer de tarde, sei lá. Então tu já começa a estimular o teu cérebro para fazer alguma coisa, certo? Ahn, ali tem, né, o tênis, a garrafa e tudo. Reduz o tempo de preparação, não é bem o tempo de preparação, tá? Reduz o tempo de treino, vamos dizer assim. Se o treino é muito longo e muito complicado, no início tu vai te desmotivar com isso, né? Não vai sentir aquela vontade de fazer, porque é muito longo. Então começa com um treino mais lento. Vou lá para a academia agora, em vez de ficar 1 hora, eu vou ficar, sei lá, 30 minutos. Começa um treino, 30 minutinhos, daí, pô, tá legal, tá bom, tá indo, tá melhorando. Semana que vem eu vou aumentar um pouquinho mais, no mês que vem eu vou aumentar um pouquinho mais, e assim, progressivamente até, né, o teu organismo realmente estar adaptado e o teu cérebro estar feliz que tu está conseguindo progresso com isso, certo? Vamos lá de novo? Ah, ali, essa troca ali tem uma dica bem legal, é trocar a dopamina viciante por uma natural, tá? O que está se querendo dizer aqui com dopamina viciante? A gente falou no início, né, que tu tá acostumado a ficar no sofá, deitado, jogando, e daí com isso, né, o teu cérebro fica viciado naquilo, né? Mas é uma coisa totalmente antinatural, tu tá ali deitado no sofá, numa coisa, até às vezes o pessoal me pergunta assim, Tony, trabalhando nas empresas, né? Eu trabalho o dia inteiro sentado, ou eu trabalho o dia inteiro de pé. Qual é a postura ideal para ficar o dia inteiro? Daí eu digo, nenhuma. Nosso corpo não foi feito para ficar numa postura o dia inteiro. Nosso corpo foi feito para ser dinâmico, a gente tem muito movimento. Nosso corpo permite muitos movimentos, né? E, então, assim, por o nosso corpo ser um feito para ser dinâmico, não existe uma postura ideal. Nem a postura deitada é ideal para ficar o dia inteiro, né? O importante é a alternância da postura, tá? Então, para vocês, assim, por exemplo, quem trabalha sentado o dia inteiro, como é que eu posso alternar a minha postura? Sei lá, porque na realidade, assim, até o teu corpo mesmo vai dizer, quando tu estiver sentado ali há muitas horas, o teu corpo já vai começar a te dar desculpa. Levanta e vai lá tomar um cafezinho, tá parado há muito tempo, teu corpo mesmo diz isso para ti. Então a gente só tem que obedecer isso, né? Então, se trabalha o dia inteiro sentado, dá uma levantada, dá uma espreguiçada, né, que você tenha a ginástica laboral. Experimentem fazer outros dias da semana também, não só no dia que a professora Dani veio aqui para atender vocês, né? Mas experimentem fazer também essas atividades em outros momentos, né? Então, assim, redes sociais, vídeos curtos, alimentos calóricos, a gente também tem que falar da alimentação, né? Tá? Porque tem aquele negócio, salgadinho é muito bom, né? Mas para a saúde não é tão bom, né? Ele é bom para o paladar. Então a gente tem que educar também essa questão do nosso paladar e adequar algumas coisas, né?
são geram picos rápidos de dopamina, mas viciam, diminui a sensibilidade do cérebro para prazeres naturais. Mas como é que eu faço essa questão, então, de quebrar isso, né? Tentar passar mais tempo sem telas, né? A gente acorda de manhã, já pega o celular na mão. Eu até falei com a minha filha, eu fiz essa apresentação para ela, né? Para ela e para minha esposa no fim de semana. Eu disse, olha aqui que eu vou apresentar lá para o pessoal e tal. Aí eu fiz a apresentação para ela e ela disse assim, não, mas não tem como levantar sem, né? O celular já desperta, o celular de manhã, e se eu quiser botar uma música, eu vou usar o meu celular. Eu digo, não, mas não é para ficar não ouvindo música no celular, é para não ficar o dia inteiro olhando o celular, né? Então, assim, procura passar mais tempo sem telas ao acordar de manhã, no caso, ouvir uma música mais animada. Então, assim, né, que eu estava falando, então, tenta liberar, ficar mais tempo sem as telas, né, procurar postergar um pouco o máximo, porque hoje não tem como a gente ficar sem as telas, não adianta a gente querer dizer, não, agora eu vou abolir o celular da minha vida. Você pode, se for morar numas cavernas lá do meio do mato, tu vai poder ficar sem celular e tal, mas hoje não tem como a gente ficar isso, a gente depende muito hoje da questão, ainda mais quem está ativo, como nós, quem trabalhando, né, no dia a dia, não tem como a gente se abolir completamente telas, né? Só que a gente tem que procurar evitar de, nos momentos de lazer, a gente estar usando a tela direto, né? Quando não for obrigatório, quando não for realmente necessário, a gente está mexendo em computador, celular e coisas desse tipo assim. Tablet, lá vai, né? E a música, ela libera uma dopamina, ela libera também dopamina, né, pro nosso cérebro, que facilita a gente acordar já e fazer, né, acordar com movimento. Fala em acordar com movimento, vamos fazer uma prática? Obrigado, mestre. Vamos lá? Vamos levantar, gente? Vamos levantar.
Eu vou explicar, e ela vai me dizer. Beleza, eu vou um pouquinho, vou lá no carro. Vamos mais, vamos fazer uma trabalho aqui. E ela vai vir até aí. Lá do lado, é rapidinho, só para você ir. Voltou. Agora troca, agora ela vai tirar. Eu estou fazendo a contato para ele. Aí ele fala, eu vou deixar para o família. Não. Relaxa. Pode voltar. Isso. Voltou, volta para ele. Agora sim, ó. Agora é para também. E eu vou pegar as mãos dela e vou puxar para trás. Ela vai alongar o peitoral. Ela se cuida para ela ficar correta. Vai alongar o peitoral e ela vai fazer a sua boca. E ela vai fazer igual para a bola. Bom, você faz. Ela normalmente a gente segura e como vai ser dela. Tranquilo? Beleza? Vamos devagarinho. Tá bom. E lembra, né? Ficar muito tempo até de cansa. Agora tá de molho. Agora, agora eu vou ter frente para ela, mas também comigo. Levanta a mão esquerda, a outra mão direita para baixo, sim? Daí ela dá o farol frente. E para cima para trás. Só para dar uma acordada em você, você já estava meio devagar, tá? Então isso aí foi para dar uma... Tudo bem? Todo mundo vivo ainda, tranquilo, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que temos aqui ainda, que eu não lembro. Ah, tem mais aqui, ó. Já que eu falei em movimento ali, eu resolvi parar naquele momento para fazer questão, tá? Escolha um exercício que dê liga, tá? Porque a dopamina é liberada quando estamos imersos em alguma coisa que a gente gosta, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O meu ex-sócio, que era o Marco, ele adorava natação, né? Eu nado, porque sei nadar, porque fiz faculdade de educação física e nadei, mas é uma coisa que eu não sinto prazer nenhum em fazer, né? Então, assim, não adianta eu dizer assim, bah, agora eu vou fazer um exercício bom para mim, que eu sei que a natação é uma coisa que trabalha bastante a questão cardiorrespiratória, é uma questão que não tem impacto nenhum, é muito bom. Mas eu vou uma semana, vou duas, daí eu vou chegar um dia e vou dizer, ah, hoje está chovendo, eu não vou. Ah, hoje está muito quente, né, para ir para natação, aquele ambiente lá cheio de vapor, né? Ah, não, hoje está muito frio para ir para natação, porque, olha aí, né? Então, tu começa a achar desculpa para ti. Então, não procura uma coisa que tu não goste. Gosta de dançar, vai procurar aula de dança. Gosta de caminhar, vai fazer caminhada. Gosta de musculação, vai fazer musculação, né? Se não sabe o que gosta, vai tentando um pouquinho de cada para ver o que gosta, né? As academias propõem aí aulas experimentais. Aproveitem, tá? Então, assim, procura, senão tu não vai fazer, não vai conseguir hackear o teu cérebro, né? Então, assim, essa frase final aqui é legal, tá? O segredo não é a força de vontade.
Não adianta eu dizer, não, eu tenho muita força de vontade. Não é esse o segredo. O segredo é a recompensa. Porque tu tem que fazer o movimento ser agradável para o teu cérebro, que daí ele sendo agradável para o teu cérebro, ele vai pedir mais. Entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer para hackear, para quebrar o sedentarismo. Não adianta dizer, ah, eu vou te motivar. Primeiro, porque eu não motivo ninguém. Motivação vem de dentro para fora, né? Então, assim, o que é que vai fazer vocês quererem fazer uma atividade física, né? É vocês mostrarem para o cérebro de vocês, é uma coisa química, mostrarem para o cérebro de vocês que fazer aquilo ali é agradável, fazer aquilo ali ser agradável. E daí, automaticamente, o cérebro de vocês vai pedir para fazerem a atividade física que vocês escolheram. Tudo bem? Tudo entendido até agora aí? Não falei muita bobagem, não? Deu para entender? Espera, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Ó, legal. Tá? Próximo slide, então. Isso é legal. Que é bacana a gente botar o dedo na moleira das pessoas, ou cada um botar o dedo na sua moleira, né? Autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de assumir o controle total sobre a própria vida, reconhecendo-se como principal agente responsável pelas suas decisões, escolhas, responsável por suas decisões, escolhas e consequências, sejam elas positivas ou negativas. Isso eu sempre falo para minhas filhas, sabe? Uma coisa eu falo para meus sobrinhos também, eu digo assim, eu vou te dizer uma coisa que eu sugiro que tu faça na tua vida, eu não sou de dar conselho, eu vou te dizer o que eu faria. Agora, assim, quando tu tomar a decisão, tu toma a decisão pelo que tu acha que é o certo, não porque eu falei. Porque se tiver consequência isso aí, não vai ser para mim, vai ser para ti. E não é só para mim, né? Eu digo assim, não é só minha. Né? A pessoa vai lá e vai te dar um conselho. Eu sempre digo para eles também assim, quando a pessoa quer te dar um conselho, quer te dizer alguma coisa, é porque ela gosta de ti. Se ela não gostar de ti, não vai nem dar bola, né? Então, assim, ouve o que a pessoa tem para te dizer, nem que seja a maior bobagem do mundo, né? Mas ouve e depois tu pensa, ah, tá, eu quero fazer isso, não quero fazer isso, quero fazer aquilo, não quero fazer aquilo, porque as consequências é tu que sofre. Não vai depois chegar e dizer, ah, não, tu disse para eu fazer assim. Eu disse para te fazer, mas tu fez porque quis. Né? Então, é sempre importante a gente saber disso. Então, autorresponsabilidade. Voltando para a questão propriamente da autorresponsabilidade com relação a gente aqui, o que eu fico para finalizar, então, aqui, né? Tem uma frase ótima que eu gosto de terminar as palestras sempre, que é a do Laio Ribeiro, que o Laio Ribeiro, além de escritor, ele é médico e nutrólogo, né? Ele tem a frase que diz assim, aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença, né? Isso é certo, gente. Entende? Hoje tu diz assim, ah, não tenho tempo para fazer atividade física, não tenho tempo para isso, aquilo. Quando tiver um problema daqueles que a gente viu lá no início de sedentarismo, não vai ter opção, tu vai estar doente, vai ter que parar de trabalhar, vai ter que parar de estudar, vai ter que parar de fazer o que tu for fazer para cuidar da tua saúde, para poder continuar fazendo alguma coisa. Então, assim, cuidem da saúde de vocês, vocês são responsáveis, vocês são os únicos responsáveis pela saúde de vocês. Para dar um exemplo aqui na questão da ginástica moral, a professora vai chegar aqui, ela vai ter preparado, ela tem anos de experiência, vai chegar aqui com uma aula maravilhosa que ela preparou para vocês, mas o levantar da cadeira para ir fazer a aula é de cada uma. Né? Por mais que ela diga, está na hora da ginástica, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, a decisão de levantar a cadeira é de vocês. Né? Então, a mesma coisa vale para essa decisão de deixar de ser sedentário. Né? Eu tive uma oportunidade, a gente conversa nas empresas com vários médicos, né? E um médico disse para mim assim, Antônio, eu fico triste porque a gente chega às pessoas, às vezes no meu consultório, ou mesmo na empresa, assim, doutor, eu estou doente, agora não sei o que eu faço, a minha vida está nas suas mãos. O cara terceirizou a vida dele, porque ele não se cuidou, não fez uma atividade física, não cuidou da alimentação, né? Não fumava, bebia, feito louco. E daí depois ele chega para o médico e passa para ele, né? Agora é contigo. Então o cara só recebia bomba. E ele diz assim, pô, mesmo o pessoal se cuidar, fazer alguma atividade preventiva, né? Cuidar da saúde antes, eles esperam estourar e vêm aqui passar para a gente essa responsabilidade, certo? Gente, eu acho que era por aí, tá? Tudo bem? Ficou tudo tranquilo? Tem alguma dúvida? A gente tem tempo para dúvida ainda, né? Olha, temos ainda. Alguma dúvida? Tranquilo? Algum comentário? Pode ser até crítica não vale, tá? Só aceito comentário positivo. Ai, ai. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo?
Tudo bem, gente? Então, assim, ó, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa disso que a gente falou aqui, né? E que vocês usem isso aí para a vida de vocês, não só para a vida de vocês, como eu falei no início, né? Vê aquela pessoa lá que, de repente, na família lá, o filho que gosta de ficar sentadão lá com o celular, esse material vai ser distribuído, né? Pode levar para casa, apresentar para o pessoal e dizer, olha aqui, ó, né? Como é que a gente pode mudar essa brincadeira? E principalmente vocês saberem também, né, quando a criança é pequena, da responsabilidade que a gente tem sobre a vida dela, depois ela assume. Mas ali, nesse momento, a gente é muito responsável pela vida dela. Tá certo? Gente, muito obrigado. Então, eu agradeço, Tony, pela excelente explanação, pelos exercícios aqui, fiz todo mundo, né, se espichar. Eu que sou uma pessoa sedentária, estou tentando, né, mudar esse ritmo de vida e vejo com um pouco que eu tenho feito que já tem melhorado, né? Então a gente deixa aqui o convite para que todo mundo reflita, né, e faça essas atividades, porque realmente a gente faz muita diferença, né? O humor das pessoas melhora bastante, né? O consumo de remédios ele diminui porque a pessoa vai conseguindo, né, se equilibrar e ter uma saúde um pouco melhor. A mente também, a gente precisa, né, reforçar a mente. São minutos que, como ele falou ali com a dopamina, que trazem prazer ao longo do tempo, né? Então, que todos reflitam, né, e sigam na maneira do possível. Aqui no SEMAP a gente já está tendo a atividade laboral aqui, né, uma vez por semana. Eu acredito que todos estejam gostando. A gente leva também para quem vai nos assistir depois, né, que procurem, provoquem as gestões aí para que também tenha esse espaço, né, de qualidade de vida, que é, né, a saúde. Então, agradeço, e nós, como coletivo de saúde, aqui botamos, né, estamos à disposição de todos que quiserem nos procurar, tirar mais dúvidas, qualquer coisa a gente contata aqui com o grupo, né, com o Tony, para dar mais explicações. Esse material a gente vai fornecer, então, através de e-mail, tá bom? Então, muito obrigada. Então, encerramos a atividade de hoje.